Vamos começar essa aula falando sobre direito processual civil constitucional, dentro de direito processual civil. O tema de hoje é princípio da imparcialidade. O princípio da imparcialidade confere legitimidade ao exercício da jurisdição. Repara que, como o Estado avoca para si o monopólio, relativo, de resolver os conflitos, essa função só se justifica se exercida no interesse geral da administração da justiça, e não em proveito de quem quer que seja. Em termos práticos, o juiz deve conduzir o processo tratando as partes de forma igualitária, conferindo a ambas as mesmas oportunidades de formar o convencimento judicial. Não há espaço para que o julgador beneficie uma das partes, a si próprio, o próprio poder judiciário ou terceiros. Repara que a doutrina enfatiza que o juiz deve decidir com imparcialidade, aplicando o mesmo critério a causas semelhantes. Ele deve se afastar de suas convicções pessoais, religiosas e políticas na análise do caso. A ideia central é que a solução do conflito decorra da aplicação do direito ao caso concreto, e não de preferências subjetivas do magistrado. Repara que o CPC estabelece hipóteses em que há presunção de parcialidade do juiz, retirando-o do julgamento da causa. Essa presunção pode ser absoluta ou relativa. Na primeira categoria, o impedimento, a vedação ao julgamento é automática e não comporta prova em contrário, a presunção é absoluta. Isso significa que se um juiz for totalmente impedido de julgar, por exemplo, se parte autor ou ré for cônjuge do magistrado, ele automaticamente perde o direito de julgar o caso. Já na suspeição, a situação é diferente. A presunção aqui é relativa. Se ficar comprovada que o juiz mantém relação de amizade íntima ou de inimizade com alguma das partes, ele deverá ser afastado do processo. Ou seja, na suspeição há um juízo de verificação da situação concreta antes do afastamento. Essa distinção entre presunção absoluta e relativa é importante para entender como o sistema trata essas duas situações diferentes de parcialidade judicial. Repara que o princípio do juízo natural, estudado como implícito e não previsto expressamente na Constituição Federal ou no Código de Processo Civil, possui duas perspectivas importantes que dialogam com a ideia de imparcialidade. Perspectivas do juízo natural. Perspectiva objetiva. Veda o tribunal de exceção. A definição do juízo competente deve observar rigorosamente as regras de competência previamente fixadas em lei. Perspectiva subjetiva. Exige a observância da imparcialidade do julgador. A imparcialidade é um dos fundamentos, na sua face subjetiva, do próprio juízo natural. Agora, atenção, aqui vem um ponto que costuma confundir na hora da prova. Impedimento x suspeição. Impedimento, presunção absoluta, não se discute nem se prova o contrário. Suspeição, presunção relativa, depende da comprovação concreta para afastar o juiz do processo. Não confunda o princípio da imparcialidade com o princípio da igualdade no processo, artigo 7º, CPC. A igualdade trata do tratamento paritário entre as partes em relação a direitos, faculdades, ônus e deveres processuais, enquanto a imparcialidade se refere à postura do juiz de não beneficiar ninguém, incluindo-se até mesmo o próprio judiciário. Embora esses princípios sejam próximos, têm sujeitos distintos. A igualdade visa o tratamento das partes, e a imparcialidade mira a conduta do julgador. A imparcialidade também impede que o juiz atue em benefício próprio ou de terceiros, não se restringe apenas à relação entre autor e réu. Não existe um artigo expresso na Constituição Federal chamado princípio da imparcialidade, ele é extraído do sistema constitucional, como também são o duplo grau de jurisdição e o juízo natural, mas se manifesta concretamente no Código de Processo Civil pelos institutos do impedimento e da suspeição. Vamos passar agora pelos erros clássicos que aparecem em prova. Repara que a primeira afirmação errada diz que impedimento e suspeição são a mesma coisa. Na verdade, eles geram presunções diferentes de parcialidade. Apenas o impedimento, artigo 144, gera uma presunção absoluta, enquanto a suspeição, artigo 145, gera uma presunção relativa que precisa ser comprovada para afastar o juiz. Pensa assim, quando um juiz se vê impedido, ele automaticamente é considerado parcial sem precisar provar nada. Já na suspeição, mesmo que a hipótese exista, só será aplicada se o juiz realmente for comprovadamente parcial. A seguir, temos uma outra afirmação errada sobre o princípio da imparcialidade. Ela sugere que tratar autor e réu de forma igual é tudo o que importa para esse princípio. Mas isso não é todo o significado. O princípio também veda ao juiz julgar em favor próprio, do poder judiciário ou de terceiros. É mais complexo do que apenas simetria entre as partes. Guarda essa ideia, a imparcialidade vai além da simples igualdade de tratamento. É um princípio amplo que proíbe o juiz de julgar de acordo com suas convicções pessoais, religiosas ou políticas, mesmo quando aplicando critérios diferentes a casos semelhantes. Por fim, a última afirmação errada diz que basta decidir com base na lei para estar respeitando a imparcialidade. Na realidade, a imparcialidade exige um julgamento desapaixonado, aplicando a mesma medida às causas semelhantes e afastando quaisquer influências pessoais. Repara que aqui o juiz não pode apenas seguir a lei à risca, ele deve fazer isso de forma desapaixonada, sem permitir que suas convicções pessoais interfiram no julgamento. Vamos fazer agora o resumo em 30 segundos.
Repara que a imparcialidade legitima o exercício da jurisdição. O juiz deve julgar sem beneficiar si mesmo, o judiciário ou terceiros. É importante pensar assim: o julgamento deve ser desapaixonado, aplicando a mesma medida para casos semelhantes sem influência de convicções pessoais, religiosas ou políticas. Tipos de impedimento, art. 144 e 145 do CPC. Art. 144. Impedimento, presunção absoluta de parcialidade, o juiz está totalmente impedido. Art. 145. Suspeição, presunção relativa, o juiz só será afastado se a hipótese for comprovada. É fundamental guardar essa ideia: a perspectiva subjetiva do juízo natural está ligada à imparcialidade, enquanto a perspectiva objetiva veda a existência de um tribunal de exceção. Para fechar, um complemento para quem estuda para a banca Sebrasp. Repara que a banca costuma testar a distinção entre impedimento e suspeição por meio de assertivas que trocam a natureza da presunção. Por exemplo, podem dizer que a suspeição é uma presunção absoluta, quando na verdade ela não admite prova em contrário, ou vice-versa, afirmando que o impedimento é uma presunção relativa, quando ele, na realidade, é absoluta e não pode ser rechaçada por provas. Além disso, também podem citar exemplos de uma hipótese como se fosse da outra, como atribuir o exemplo do cônjuge, típico de impedimento, à suspeição. Outra questão comum é verificar se o candidato entende que a imparcialidade abrange não apenas o tratamento entre as partes, mas também a vedação de julgamento em proveito próprio. Ou seja, isso inclui não só evitar um conflito de interesses entre as partes, mas também garantir que o juiz ou o judiciário não sejam julgados por si mesmos. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com quem também está estudando para a prova.